Bem-vindo ao nosso podcast Vozes entre Gerações. Reforçamos que as ideias apresentadas neste vídeo refletem as percepções pessoais dos participantes e não representam necessariamente a totalidade dos grupos do bacharelado em gerontologia ou do trabalho 60+. O objetivo é compartilhar experiências e perspectivas individuais para enriquecer o diálogo entre gerações. E estamos aqui com o programa Vozes entre Gerações, um programa co-criado, um projeto co-criado entre o Trabalho 60+ e os estudantes de gerontologia. Nós temos convidados que comentam sobre um tema interessante. O tema de hoje é comunidade e estamos aqui com a presença do Eduardo Meyer e da Sandra Nonaka, nossa Sandy, que vão responder a um desafio, a uma provocação que eu vou fazer agora, né? Então, o que é importante no desenvolvimento de ações que criem senso de comunidade nos bairros? Eduardo, começa? Posso começar. Bom, na verdade, toda comunidade nasce de um interesse comum. E quando a gente fala isso num determinado território, fica muito mais simples, porque todo mundo conhece esse território, e nem sempre, porque eu moro há 74 anos no mesmo território e ando descobrindo coisas novas por ter adotado uma nova forma de ver o mesmo território. Mas todos têm em comum uma ideia daquilo de onde vive, do que gosta, do que não gosta, do que precisa ser feito e não é, ou do que não precisa ser feito, mas é uma ideia inovadora que seria interessante de ter. Então, tendo algo em comum, é mais fácil de você unir esse povo. E nós trabalhamos com a estratégia do desenvolvimento local. Essa é uma estratégia usada muito no Sebrae e nós, inspirados no Bairro Amigo do Idoso da Organização Mundial da Saúde, usamos essa estratégia, que é você juntar todas as instituições, o comércio, a comunidade e as academias, que é onde está o conhecimento, para poder pensar juntos como você juntar esse povo todo e como você conseguir organizar esse povo todo na mesma linha, no mesmo projeto, nas mesmas ideias, né? Perfeito. Eu concordo. É muito importante a gente pensar na parte social da pessoa, né? Como ela se identifica aonde ela está, com as pessoas que ela convive. E ter o senso de pertencimento é muito importante também, né? Porque a partir do momento que a gente convive com um grupo e a gente tem interesses em comum, como o Eduardo menciona, a gente passa a ter um senso de propósito às vezes também. A gente se descobre, a gente tem como se diz? Aquele senso de pertencimento em que a gente pode falar e ser como a gente é. Acho que isso é muito importante também no desenvolvimento de estratégias quando a gente lida com outras pessoas, né? Então, a gente estar em comunidade é também aprender a lidar com as relações consigo mesmo e com as outras pessoas. Eu trabalho num local que é um centro de convivência e eu percebo que lá tem muitas pessoas que chegam que elas não têm tantos vínculos próximos com a vizinhança delas, mas elas fazem amizades naquele local e aquelas amizades passam a ser a rede de suporte, que a gente chama, né? As pessoas com quem elas podem contar ao longo da vida. Isso é muito legal. Sim. E são diversas as experiências que tem, né? Cada um é de uma forma, cada um teve a sua própria trajetória, como a gente estuda na gerontologia, né? É a heterogeneidade da velhice, né? E as suas diferenças. Então, quando a gente vê as pessoas naquele local, elas estão convivendo ali naquele momento, da forma como elas entendem o seu papel ali, né? Como elas entendem que elas deveriam agir. Mas quando a gente vai olhar toda a trajetória delas e entender como elas se pertencem naquele local, como elas convivem ali, é muito interessante perceber as suas particularidades. Sim. Então é bem importante. E grupo é tudo, né? Grupo é uma coisa que a gente tem que... Eu sempre estudei em boas escolas e tudo, mas grupo foi a minha melhor escola. O Trabalho 60+ foi a minha melhor escola. Sim. De conviver com pessoas de diversas
origens, de diversas instruções, de diversas culturas, para poder trabalhar junto, entender essas pessoas, desenvolver junto com essas pessoas um sentimento de grupo. Sim, né? é muito E legal. é muito difícil, não é fácil, Sim. principalmente para nós velhos, que fomos educados para competir, não para colaborar. E essa é uma batalha que tem que ser no dia a dia. Quando a gente acha que está pegando, não, escorrega, volta para trás, começa de novo, é uma coisa importante. E aqui que essa camiseta desenhada pelo Ari Filler e pelo Rogério Vicari, a gente fala de rede. E rede é tudo, né? Sim. Nós estávamos conversando sobre isso. Rede é fundamental. E para um velho, por exemplo, que quer buscar um novo modelo de trabalho, ele trabalhar colaborativamente com outros velhos e outros jovens e outras pessoas, facilita para tudo. Facilita tudo. A gente brinca que, por exemplo, quando a gente era jovem e precisava de emprego, procurava emprego em jornal, era assim, mínimo de 2 anos de experiência. Nós, numa reunião de 20 velhos, temos 1 milênio de experiências profissionais, nas mais diversas áreas do conhecimento, Verdade. com as vivências mais diversas. Quanto vale isso? Isso é um absurdo de valor, é intangível, mas é um absurdo de valor. Sim. Então é isso que nós queremos, formar grupos e facilitar o protagonismo dos jovens e velhos, que são as 2 faixas etárias com a maior dificuldade de uma empregabilidade ou de um trabalho remunerado, para trabalharem juntos, desenvolverem juntos e poderem juntos montar uma empresa ou montar um negócio, ou trabalhar junto, usando as diferentes competências, né, do jovem e do velho. Exatamente. Isso eu acho fundamental. A gente né? sempre Isso que eu aprende. acho o máximo da Vozes Entre Gerações. Né? Sim, a gente está colocando isso em prática. né? Exatamente. Então, é bem legal esse conceito de intergeracionalidade sendo aplicado, né, em todos os contextos em que a gente pode ter aí na sociedade. Hoje em dia a gente tem também centros, né, que são intergeracionais, em que frequentam tanto pessoas jovens, como pessoas idosas, como pessoas adultas. E acredito que essas trocas são muito ricas para a gente crescer como pessoa e para a gente entender o outro, né, ter essa empatia de olhar para o outro também. Com certeza, porque vocês jovens têm contato com os velhos, com os avós, com os tios-avós, com não sei o quê. Mas vocês não têm um grupo que tenham velhos para discutir temas, né? E isso é fundamental, né? E inclusive com velhos diferentes do teu avô, da tua avó, velhos diferentes que têm outras vivências, outras competências que podem misturar e dar um caldo bom. Né? Com certeza. Acho que tem um conceito importante sobre a importância da história, né? Quer dizer, se conhecemos a história, podemos projetar o futuro. Então, essa intergeracionalidade, né, essa colaboração intergeracional é bastante rica. E me fez lembrar de um conceito que foi desenvolvido pela arquiteta Mariana Nascimento, que é no doutorado dela, sobre a tradução do aging in place, né, que seria envelhecer na comunidade e não envelhecer no lugar. Sim. O que vocês diriam sobre isso? Eu acho fundamental. Das atividades surgidas no Trabalho 60+, que nós acompanhamos há bastante tempo, foi onde eu conheci a Maria Luísa, foi no bairro Amigo do Idoso do Brás e Moca, que nós acompanhamos, nós tivemos participação lá, e o legal disso tudo foi isso, por exemplo, como é que a gente pode replicar isso em outros locais? Cada local tem sua característica, tem suas possibilidades, tem seus prós e contras, né? E a ideia toda é essa, justamente, da gente conseguir compor com a comunidade um projeto interessante que possa ser seguido por essa comunidade. Nesse decorrer, nós também ajudamos a formar no Ipiranga, o bairro Amigo do Idoso do Ipiranga. E o legal é isso, que o Brás e Moca tem uma visão mais de Organização Mundial da Saúde, o nosso não, é um projeto próprio de desenvolvimento local, e o do Ipiranga está tentando um novo método.
E como não existe nada disso, nós estamos um aprendendo com o outro, estamos trocando o que funciona, não pode funcionar no outro e tal, né? E a Maria Luísa estava contando a viagem dela para a Turquia. Eu queria muito, por exemplo, trocar com as cidades amigas dos idosos que estão nos 5 continentes. E é muito difícil, né? Nós até tentamos uma vez, e uma senhora da Moldávia, que queria trocar com a gente, né? Aí perguntava, você fala inglês? Eu falei, quebra o galho. Ela também quebrava o galho. Nós ficamos meia hora no telefone, nenhum entendeu nada do outro. E não havia como a gente poder trocar informações. Talvez algo lá de Istambul seja interessante para trazer para Perdizes, né? Vai saber, né? Sim. Sim. Aging in Place é um conceito muito legal, porque a gente pensa na história de vida daquela pessoa, né, e como ela está hoje. Então, como a professora falou, o que a gente viu no passado se reflete também no que a gente é hoje. E tá na comunidade dá aquele mesmo senso que a gente conversa, né, sobre o senso de pertencer a algum lugar, de você se sentir acolhido também pela comunidade e você se sentir bem ali. Porque, por exemplo, quando uma pessoa ela se muda de um local, por exemplo, teve uma idosa que veio conversar comigo que ela trocou de endereço e ela foi para um outro distrito da cidade. E ela não conhecia nada ali. Então, ela não sabia onde tinha o mercado, com quem ela poderia contar, onde tinha um policial, onde ela poderia fazer as atividades que ela fazia antes. E ela fala como ela sente saudade disso. E um outro caso também é de uma idosa que morava no interior e ela se mudou para a cidade de São Paulo, um centro urbano que é totalmente diferente do meio em que ela vivia, e aquilo impactou muito a vida dela, porque é totalmente diferente, as pessoas são diferentes. Ela veio para morar com a família porque ela ficou mais fragilizada, né? Ela tem algumas condições que necessitavam de mais cuidados, então ela não poderia ficar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, ela acabou perdendo a comunidade em que ela vivia ali, que ela passou praticamente a vida toda dela. Foram mais de 60 anos vivendo lá. E depois de 60 anos, hoje ela tem 80, ela passou a ter dificuldades. Então, quando ela se mudou, ela ficou muito calada. E aí os filhos dela, né, que estavam aqui cuidando dela, ficaram atentos porque não era para ela estar assim. E aí eles resolveram levá-la lá para o centro de convivência. E agora ela tá fazendo várias atividades lá. E de começo, de início, ela chegou e ela não queria fazer nada. Ela estava muito desapontada, né, com a situação em que ela estava. Mas hoje ela conversa com a gente e ela fala, não, eu gosto de vir aqui porque eu encontro as pessoas que eu passei a gostar. Eu acho que vocês são parte da minha nova família. Então tem essa questão importante de você envelhecer no seu lugar, como é o caso, por exemplo, da minha avó, que ela mora na casa em que ela tá já faz 60 anos e ela adora, porque ela tem a vizinhança que ela conhece há muito tempo e ela conta as histórias, né, dos filhos que cresceram, das oportunidades que ela teve, das caminhadas que ela faz, dos passeios de bairro, enfim. Então é um conceito muito importante que a gente vê que na prática faz toda a diferença na vida da pessoa. Com certeza, com certeza. E o Aging in Place, quando você está se adaptando. Eu, por exemplo, moro há 74 anos no mesmo local, mas quando você está se adaptando a esse local, você tem que procurar alguma coisa. Ou pode ser um centro de convivência, quando é no interior pode ser um clube, pode ser. Você tem que ter um espaço de convivência. Sim. E nós do Trabalho 60+, somos reconhecidos como grandes acolhedores. Isso é uma coisa legal que atrai muita gente, porque a acolhida realmente faz diferença, né? Faz toda a diferença. E além disso tudo, nós tentamos destacar e facilitar os velhos ao acesso ao protagonismo. Isso no bairro, na cidade, no grupo, em tudo. Como é que a gente pode facilitar o protagonismo dos velhos? Nós disputamos, por exemplo, um cargo, uma posição no Conselho Municipal do Idoso. E estamos lá representados em parques e de administração de parques. Todos os espaços que estão disponíveis, a gente quer ter um velho participando, para poder trazer
as novidades desses espaços para os velhos poderem contribuir com esses espaços. Porque é muito importante esses milênios de experiência do velho se sentir produtivo. Esse troço de aposentadoria e tal, mata, né? A aposentadoria mata, né? Você não ter o que fazer, não saber por que você está aqui fazendo o quê. Então, você resgatar isso tudo, e isso foi um curso que nós tivemos, que deu origem ao Trabalho 60+, que foi de reinvenção profissional. Você resgatar tudo que você viveu, você pensou, você desenvolveu ou não, e trazer isso para agora. Como é que isso pode virar um projeto de vida, um propósito de vida, né? O Ari Filler, ele fala que ele substituiu o currículum vitae pelo propósito vitae. Que é isso, que a gente precisa ter um propósito na coisa. Sim. E nós, tanto no Trabalho 60+, quanto nas atividades surgidas lá, levamos isso muito a sério, né? E o Aging in Place é uma das coisas que facilita muito isso, porque já está inserido numa comunidade, bem ou mal, muitas vezes superficialmente, saiu o dia inteiro para trabalhar, só voltava à noite, qualquer coisa assim, mas tem a sua vida lá. Sim. Sabe onde está, sabe com quem conta, né? Isso é fundamental, eu acho. Acho que é quando se tem as referências. Sim, né? sim. As referências, elas trazem justamente essa identidade. Né? Eu pertenço a esse grupo, como a Sandy falou sobre o pertencimento. Eu pertenço a esse grupo, eu colaboro para que seja cada vez melhor. Sim. A cidade se transforma, né, naturalmente, né? Algumas paisagens originais a gente vai vendo a transformação e isso impacta muitas vezes as vizinhanças. Vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre isso? Sim, eu tive uma experiência em Natividade da Serra que foi inundada para virar represa. E construir outra cidade perto, muito mais ajeitada, muito mais pensada, muito mais planejada. As pessoas, quando mudaram, quase piraram. Eu nunca tinha me ocorrido isso. Na época não tinha me ocorrido isso. Mas e aquela jabuticabeira que a tua avó plantou? E aquele cachorro História, que... né? Sabe, faltou a vivência do local, né? Do place, do Aging Place. Faltou. Mudaram, a coisa estava bem instalada, estava todo mundo bem instalado, mas não tinha a história de cada um, né, nesse local. Né? Sim, hoje em dia a gente tem também a questão da... me fugiu a palavra agora, mas a urbanização, ela traz muito mais prédios, né? A gente tem muitas comunidades... Verticalização. Isso, a verticalização. Então, às vezes, que nem diferente da minha avó que mora numa casa e fala com a vizinha dela todo dia, às vezes você nem cumprimenta a pessoa que mora no mesmo prédio que você, porque são milhares de pessoas vivendo no mesmo condomínio, e apesar de compartilharem aquele espaço do condomínio, não tem o mesmo significado e as vivências que você tem quando você vive na comunidade que está ali perto do lado da sua casa e compartilhando dessas experiências, né? E assim, por exemplo, nessas atividades surgidas no Trabalho 60+, dos bairros Amigos dos Idosos, nós estamos tentando ocupar todos os espaços, públicos e privados, subutilizados, para virarem pontos de convivência intergeracionais. Ótimo, E isso a gente usa... As academias, usa o comércio, usa as galerias, todos os espaços que estão subutilizados, que são utilizados parcialmente. Teatro, por exemplo. Teatro funciona sexta, sábado e domingo. E segunda a quinta? O que nós podemos fazer? Vamos nós ocupar os espaços para esse tipo de convivência intergeracional de preferência. Sim, perfeito. Aproveitando, pego o gancho, né? A gente tem o programa da USP 60+ aqui, Sim. né? Em que idosos da comunidade vêm para cá participar das atividades que a gente tem. E aí vai desde teatro, coral, o Yura, né? Método do Japão, Liankun. São várias práticas diversas em que eles vêm para interagir, e aí tem geralmente os professores que coordenam a atividade e tem os monitores. Então, essa intergeracionalidade já na prática, e desde o nosso primeiro ano a gente pode participar, né, voluntariamente, e tem o programa de bolsa sim, mas de início a gente geralmente começa como voluntários. E é uma troca que é muito enriquecedora, porque além da troca de experiências, a gente aprende muito com as pessoas mais velhas, e as pessoas mais velhas também aprendem com as mais novas, troca, né?
Exatamente. E eu acho que foi uma experiência incrível estar lá e participar de tudo isso também enriquece pra gente como pessoa. Sim. Então, eu acho que é um programa muito importante, que a gente valoriza muito e que a gente espera que cresça aqui, né, na universidade, que mais pessoas participem, porque são muitas e muitas pessoas que fazem inscrição, às vezes nem todas são contempladas, né, na hora que a gente tem o sorteio, mas a cada semestre a gente tem uma nova turma, então a gente aproveita para fazer a divulgação pro ano que vem para quem quiser participar. Então, é isso, é muito importante ter esse Eu contato. participei, até fiz uma crítica ao Egídio Doré, que é da USP 60 sim. que eu fiz um curso da USP 60 na ECA. E me jogaram lá dentro sem nem preparar os alunos. Então houve uma parte lá entre eu e os alunos, sabe? E a mesma coisa aconteceu num residencial de Bacana que tem aqui em São Paulo e tal, que nós fomos fazer uma consultoria nesse residencial, e o que aconteceu foi isso, que esse residencial contratou 60 velhos para trabalharem nesse residencial de velhos, para facilitar o diálogo com os velhos, com as famílias dos velhos e tudo isso. E em 6 meses não tinha mais nenhum, porque não houve essa integração dos velhos com a equipe de trabalho, dos velhos com... É uma coisa importante a gente pensar. Como é que integra isso tudo, né? Exatamente, não é só estar presente ali, não né? é só Tem jogar que ter lá dentro, interação sabe? e preparo. É verdade. A integração dos grupos tem muito a ver com liderança. Sim. Né? É a liderança que pode criar as estratégias de acolhimento mais adequadas, de preparação para as atividades. Né? Toda vez que existe uma atividade que você, pelo título, você imagina que é uma coisa, mas ninguém prepara para o que vai acontecer, isso pode dar realmente um estranhamento. Né? Você Eduardo, você tem o Bairro Convida, que você está intitulado Bairro Convida, e vocês têm alguns cursos, algumas coisas como na USP 60 Mais também oferece, não? Sim, nós usamos as nossas atividades do Trabalho 60 Mais, surgidas do Trabalho 60 Mais, para levar atividades para o bairro, que é o nosso bairro... Bairro Convida, que é a nossa versão do bairro Amigo do Idoso, né? Mas pegamos também alunos, nós estamos integrados com as universidades locais para a gente fazer o trabalho junto com os alunos de troca. O que você tem a oferecer, o que nós temos a oferecer, o que dá para a gente fazer junto, para a gente poder realmente ter essa intergeracionalidade e ampliar nosso tecido social. Né? Porque não quero fazer um grupo de velhos. Grupo de velhos nós já temos. Nós queremos ter um grupo da comunidade para trabalhar junto, para desenvolver junto. Né? Então a ideia é sempre essa, de levar novas atividades para eles. Atividades nossas, atividades deles e atividades que acontecem no local. Porque uma das demandas e reclamações dos velhos nos 5 continentes que tem a Cidade Amiga do Idoso é que eles sabem tudo o que está acontecendo na Ucrânia, mas não sabem o que acontece no bairro dele. Então nós estamos, junto com uma universidade, nós estamos criando um jornal mural para pôr no comércio local, para saber tudo o que está acontecendo no bairro. Tudo que está sendo desenvolvido no bairro para ter lá, para facilitar esse protagonismo e a participação dos velhos, né? Que legal, parabéns pela iniciativa, é muito importante. Acho que fica evidente que a questão é comunicação, né? Sim. Está baseada em liderança, mas em comunicação, basicamente. O acolhimento se torna muito mais caloroso, vamos dizer assim, se a pessoa entende o que ela está fazendo lá e qual o potencial do que ela pode fazer, né? Que é um pouco do que acontece na USP 60 Mais, a USP 60 Mais tem no Butantã e aqui na IASH. Então são grupos com a mesma finalidade, vamos dizer assim, mas com atividades diferentes. Basicamente, a USP 60 Mais IASH é para
as pessoas idosas da comunidade, mas vem muita gente fora também, não vem? Sim. A gente tem pessoas que vêm lá do extremo da Zona Leste, até pessoas que vêm lá da Zona Sul para fazer as atividades aqui. Até porque é um programa gratuito, né? Sim. Então, por exemplo, você tem a oportunidade de fazer Lian Kun, Tai Chi aqui, e você tem uma professora que é profissional nisso. Ter os monitores que podem te dar aquele apoio é muito importante, até para você pensar na sua qualidade de vida, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, muitas mulheres, né, elas passam a vida delas cuidando de outras pessoas. Mas aí, com o passar do tempo, os papéis sociais vão mudar, como a gente estava conversando sobre, né? Então, elas olharem para si, pensarem no que elas podem fazer por elas mesmas é muito importante também. Não só para mulheres, para homens também, principalmente por conta da aposentadoria, por conta dessas mudanças sociais que a gente tem ao longo da vida, né? Nós batalhamos muito ao contrário. Não pensar só em si, mas pensar no comunitário. Sim. O que a gente pode fazer para a comunidade, independentemente de poder público, de tudo. Para o nosso grupo, e isso, claro, você se desenvolve também. Mas a ideia é a gente pensar na comunidade, no nosso grupo, como é que a gente pode desenvolver melhor em grupo ou grupo, né? Sim, é que eu pensei naquela estratégia que a gente, por exemplo, quando a gente vai no avião, antes de ajudar o outro, a gente precisa se colocar a máscara primeiro, é nesse sentido. Desenvolvimento que eu quis dizer. pessoal é fundamental. Sim, mas e isso aprende-se muito em grupo. Né? Exatamente. As trocas são enriquecedoras ali. Agora uma pergunta direta para ambos, né, em relação aos seus bairros. Como é que você se vê inseridos nos bairros, considerando que você, Eduardo, desenvolveu essa atividade no bairro que você mora. A Sandy sai do seu bairro diariamente porque vem estudar, tem os estágios e tudo. Como é que é a inserção em cada um dos seus bairros? Sandy, manda ver. Como a professora falou, eu geralmente passo mais tempo fora do meu bairro, né? Então, no meio tempo em que eu posso estar, geralmente, nos finais de semana, né? Tá ali na minha comunidade, eu confesso que eu não tenho muitos vínculos, porque, como eu disse anteriormente, a gente vive dos prédios, né? E dificilmente a gente tem contato com pessoas no exterior. Então, eu confesso que eu não tenho esse contato com a minha comunidade do meu bairro. Mas, em compensação, quando eu vou lá para o polo cultural, que é onde eu trabalho, eu percebo a importância, porque a gente interage mais ali, né? A gente vai naquele mercado, a gente fala com aquela pessoa da banca, com aquele farmacêutico. Então, eu acabei criando mais laços com a comunidade onde eu trabalho e como aqui na USP 60+, né? Com as pessoas da universidade, com os professores, com os alunos da USP 60+, e funcionários, enfim, do que a comunidade do meu bairro. Mas eu acho essencial a gente trabalhar estratégias para a gente motivar com que as pessoas participem dos seus próprios bairros, porque é onde a maioria das pessoas passa a maior parte do seu tempo. Apesar de ter aquela migração pendular que a gente fala, né, de trabalhar em um lugar e voltar para casa, a gente precisa ter um local de pertencimento. Tipo, meu local de pertencimento é a minha casa com a minha família. Esse é o meu contato mais próximo com a comunidade que eu tenho. Então, esse é o meu relato. E são de fases mesmo, né? Porque, inicialmente, um dos eixos do nosso projeto de bairro é o reconhecimento do território. Porque, realmente, quando você sai para trabalhar e volta à noite, você tem um contato muito diferente com o bairro quando você quer o aging in place do bairro no bairro, né? Sim. Então, muda. A minha visão do meu bairro, que eu moro há 74 anos, mudou completamente. E a minha ideia agora, por exemplo, falam de trânsito, eu não sinto mais porque eu estou no meu pedaço. E nós seguimos a história da cidade de 15 minutos, que está sendo implicada em Paris, em Barcelona, e não sei o quê, que é uma cidade que, para você ter qualidade de vida, você precisa, em 15 minutos, a pé ou de bicicleta, você ter tudo que você precisa. Você não precisa andar 2 horas para ir num determinado
necessidade sua, né? Então isso é uma das coisas, esse reconhecimento do território é uma das coisas fundamentais. E aí tem uma coisa, por exemplo, que a escola da cidade, com a Faculdade de Arquitetura da Vila Buarque, ele levantou, eu moro há 74 anos na região, conheço uns 10 a 15 pontos de cultura da Vila Buarque. Eles levantaram 140 pontos de cultura na Vila Buarque. Nossa. É uma vocação do bairro. O que a gente pode fazer para fomentar essa cultura toda nesse pedaço? São coisas que a gente vai descobrindo quando você está. E velho, é uma coisa importante. Velho não precisa atravessar a cidade para mostrar seu conhecimento e para ser útil para a comunidade. Ele pode fazer tudo isso no seu entorno. E depois do almoço tira seu cochilo, vai almoçar em casa, sabe? Muda a qualidade de vida. É uma coisa impressionante. E é uma busca que a gente tem. Bom, eu acho que nós estamos falando bastante dessa inserção no bairro e parece que ficou claro, né? Permanecer mais tempo depois de toda uma jornada de vida, Sim. de experiência, e permanecer menos tempo em função de toda a atividade que existe da sua vida, né? Da sua formação, da sua busca para a carreira e todo o período laboral que é diferente, né? Quer dizer, embora depois, como vocês dizem no trabalho 60+, né? Vocês continuam trabalhando, né? Mas agora com outras perspectivas, né? E para aquele que está formando a sua carreira, né? Existe uma outra maneira de se encaixar nesse contexto da comunidade, né? E essa troca é fundamental, né? Que é fundamental, Sim. não tem dúvida nenhuma. Bom, é muito bom conversar com vocês. Acabe, não, Também gostaria que não tá acabasse, bom, né? O papo tá bom, mas nós encerramos esse episódio da Vozes Entre Gerações, sempre lembrando que as opiniões são pessoais, não refletem as opiniões do grupo, mas que esse projeto é um projeto para a disciplina de gestão de projetos e empreendedorismo em gerontologia, aqui da EASH USP, e que foi projeto co-criado por ambos os grupos, né? E que está demonstrando um valor e uma riqueza fantástica. Estou gostando demais disso. Então, muito obrigada a todos. Esperamos que voltem que nos sigam nos novos episódios. Eu que agradeço. A gente que agradece. Esse foi o Vozes Entre Gerações. Agradecemos pela audiência e nos vemos no próximo episódio.